Alguns meses após o primeiro incidente, finalmente reuni coragem para voltar. Mas talvez não tenha sido coragem e sim pressão dos meus colegas, já que Caleb era implacável, sempre perguntando: "Cara, você voltaria lá comigo, por favor? Temos que ver aquilo de novo." Apesar de eu ter explicado que tinha pesadelos desde então, ele continuava insistindo e eu acabei cedendo. Caleb era meu único amigo e parte de mim estava preocupado que ele fosse sozinho e não havia como prever o que uma criatura daquele tamanho e formato faria com um homem. Então começamos a voltar e fumar naquele mesmo lugar debaixo do único poste de luz da rua. Uma semana, um mês, um ano se passaram, sem mais encontros estranhos durante esse período. Nesse ponto, Caleb havia perdido a esperança de vê-lo novamente, achando que era alguma espécie de alucinação coletiva. Quanto a mim, eu acreditava que realmente aconteceu, e não acreditava em alucinações compartilhadas. O próximo encontro não aconteceria até cerca de 2 anos e meio depois. Estávamos dirigindo pelas estradas secundárias, no carro de Caleb novamente, mas não estávamos naquela seção com o único poste de luz desta vez. Era uma noite de lua nova, então a única fonte confiável de luz para ver onde estávamos indo eram os faróis. E Caleb, tentando economizar e arriscando uma multa, havia falhado em substituir o farol esquerdo que havia queimado um mês antes, então era realmente difícil ver enquanto íamos por aquelas curvas com apenas uma luz brilhante para guiar o caminho. Por causa disso, Caleb quase não a viu quando ela pisou no meio da estrada, bem na nossa frente. Lembro-me do grito amaldiçoado de Caleb quando ele pisou no freio. Felizmente eu estava com um cinto de segurança ou poderia ter acabado voando pelo para-brisa e caindo na estrada ao lado dessa coisa. Quando paramos completamente, a princípio eu só conseguia ver uma perna, mas à medida que me concentrava mais, podia ver todo o seu contorno, um contorno familiar e terrível. Não sei se era a mesma criatura ou outra da mesma espécie, mas certamente era o mesmo tipo de coisa que vimos há anos atrás e mais uma vez estava nos encarando. Desta vez, parecia irritada, como se soubesse que quase a atropelamos, e por causa disso, fez algo novo, algo pior. Seus lábios começaram a se enrolar, revelando dentes afiados, dentes que me lembravam os caninos. Havia algo assustador na forma como apenas metade de seu rosto era iluminado pelo farol, apenas metade dos dentes refletindo a luz do carro. "Caleb", eu sussurrei, "você precisa continuar dirigindo. Você quer que eu acerte a coisa?", ele disse um pouco alto demais. "Não. Você precisa contorná-la, precisamos ir para casa agora", ele concordou. Nós olhamos para trás para esta criatura, pouco antes de Caleb tirar o pé do freio. O estranho animal à nossa frente partiu desaparecendo na metade escura da estrada, mas eu sabia que ele não tinha saído, porque ainda podia ouvir seus passos pesados e frenéticos no lado esquerdo do carro, a metade escura da estrada que não conseguíamos ver. "Caleb", tentei chamar sua atenção, "acelere." Mas ele não estava ouvindo. Ele parecia em pânico, seus olhos procurando rapidamente de um lado para o outro aleatoriamente na parte escura da estrada. Conhecendo Caleb, ele provavelmente queria localizá-lo antes de acelerar. Não, ele não tinha medo de acertar a criatura, mas como estava inseguro em arrancar, com medo de não saber onde a criatura estava. Caleb era estranho assim, ele era o tipo de criança que sabia que o bicho-papão estava em seu quarto, mas queria ver onde estava antes de gritar ou correr para os pais. Mas algo dentro de mim me dizia que esse tipo de reação ia nos matar. Acontece que meus instintos podem ter sido certeiros porque de repente os passos lá fora pararam e esperamos em silêncio, ouvindo a coisa. Eu quebrei o silêncio, continuando a implorar para Caleb apenas acelerar e nos levar de volta para casa. Afinal, ele era o que queria voltar aqui em primeiro lugar, ele era obcecado por ver a criatura novamente. E, no entanto, ele parecia mais aterrorizado do que eu. Então, aconteceu o impensável, a maçaneta da porta de trás levantou e a porta começou a se abrir. "Caleb", chamei-o, movimentando minha cabeça na direção do banco de trás, horrorizado com a ideia daquela criatura se arrastando para dentro do carro conosco. Felizmente, finalmente Caleb ouviu e acordou de seu estupor, e ele pisou no acelerador, fazendo o veículo avançar com tanta força que a porta traseira bateu.
Mas você pode ter certeza de que eu estava examinando o banco de trás, certificando de que nada havia entrado conosco. Felizmente, não havia nada nos bancos, apenas sacos de fast food no chão. Eu pensei que tinha acabado, mas estava completamente enganado. Caleb acelerou o máximo que pôde, o que não era rápido o suficiente, já que ele tinha que ser cuidadoso com as curvas com apenas um farol. Da próxima vez que me virei para ele, vi algo pela janela dele. Um reflexo de 2 olhos pretos e brilhantes das luzes do som do carro. Aquele monstro estava nos perseguindo e de alguma forma estava nos acompanhando. Estava correndo em 4 patas bem ao lado da porta de Caleb e estava olhando para a janela. Eu tentei dizer algo, mas Caleb me interrompeu. Eu vejo ele no canto do meu olho. Eu posso vê-lo ali. Sem aviso, ele virou bruscamente para a esquerda. De repente, houve um solavanco e outro solavanco, enquanto algo rolava e caía sob as rodas do carro, e ao mesmo tempo, os olhos daquela criatura desapareceram do lado do carro. Caleb havia atropelado o maldito bicho e o doido não parou para verificar se ele estava morto ou se foi embora. Ele continuou dirigindo pela estrada até que vimos as luzes da cidade. Quando voltamos ao campus, corremos como loucos de volta para os dormitórios. Eu tive esse pensamento assustador de que aquela coisa poderia acompanhar o carro, então se tivesse sobrevivido ao atropelamento e decidisse continuar nos seguindo, poderia estar lá fora esperando por nós para sair do carro. Mas felizmente, era apenas o medo falando. Nós conseguimos chegar bem de volta desta vez, de volta no dormitório, nos olhamos e apenas rimos. Eu não conseguia acreditar no que acabávamos de experimentar. Cara, você atropelou aquilo, eu disse para Caleb. Eu sei, era tudo o que eu podia pensar para fazer no momento. Se eu tivesse ido mais rápido, teríamos acabado na lateral da estrada ou em uma árvore, ele explicou. Bom, foi uma boa e rápida ação, cara, porque desta vez aquela coisa parecia bem brava, respondi. Suspirei me sentindo de repente exausto. O que você acha que era? Perguntou Caleb. Esta era a mesma pergunta que nos fazíamos depois do primeiro incidente. Eu sempre dizia que não sabia, porque realmente não tinha uma resposta, e eu estava prestes a dizer a mesma coisa novamente, que eu não tinha nenhuma pista, mas antes que eu pudesse responder, Caleb disse: lobisomens não podem realmente existir, certo? Aquela coisa parecia exatamente com uma espécie de versão de lobisomem. Olhei para Caleb por um momento. Ele estava sendo sincero. Eu olhei para baixo pensando. Queria dizer que ele estava certo, quero dizer, parecia um lobisomem. Mas eles são coisas de ficção, certo? Criaturas mágicas e mitológicas como essa não existem. Quero dizer, elas não podem existir. Mas lá estávamos nós, tendo escapado por pouco de um animal que parecia exatamente um lobisomem. Seja o que for, Caleb, eu disse. Foi real, tenho certeza que foi real desta vez. Ele concordou rapidamente, animado e também um pouco assustado. Eu me senti da mesma forma, foi emocionante escapar de algo perigoso, mas também aterrorizante. Depois desse incidente, nunca mais vimos aquela criatura novamente, provavelmente porque não queríamos vê-la novamente. Depois disso, Caleb estava seguro o suficiente para não vê-lo de perto novamente. Em vez disso, ele manteve sua obsessão online, procurando histórias e avistamentos de criaturas como o lobisomem. Ele se interessou muito pelo Dogman, a besta da estrada de Bray, e tudo isso. Eu adotei uma abordagem diferente, eu não queria ter nada a ver com isso e queria esquecer, seguir em frente e manter minha história para mim mesmo. Infelizmente, a mente humana tem uma maneira especial de lidar com coisas que te marcam para a vida toda. Elas mantêm frescas em sua mente, garantindo que sejam especialmente claras em sua memória. Então, nunca esqueci disso, e neste ponto, a única maneira de me sentir aliviado é compartilhando com as pessoas. Pessoalmente, as pessoas geralmente não acreditam. Às vezes, você encontra alguém que está muito animado e aberto para acreditar em você, o que me faz sentir um pouco menos louco. Para todos lá fora que viram um Dogman ou um lobisomem, saibam que vocês não estão sozinhos.
Há coisas estranhas lá fora, coisas que não deveriam existir. E chegamos ao fim de mais um conto aterrorizante. Para mais histórias, se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho para sempre receberem as notificações de novas aventuras inesperadas.